Olá, seja muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre como é que o Paraná está tentando combater a epidemia da Covid-19. Recentemente, o governo estadual anunciou uma parceria com o laboratório chinês para a aquisição de vacinas contra a Covid-19, uma boa notícia que, inclusive, foi bastante noticiada aqui na Folha de Londrina. Nosso convidado de hoje, de forma virtual, eu estou em home office, ele está na sede da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, é o diretor-geral da pasta, da CESA, que é o Nestor Werner Júnior. Diretor, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Olá, Diego. Olá a todos os nossos espectadores virtuais da Folha de Londrina. É um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Nós tentamos uma entrevista com o secretário Beto Preto, mas em função da agenda, a gente entende que o secretário, o que não falta é trabalho agora, nesse momento especificamente, e o diretor-geral da CESA, que está muito bem a par também das ações da secretaria, gentilmente aceitou essa conversa que com certeza vai ser também muito produtiva. Nestor, eu começo te perguntando então para que você explique aos nossos espectadores do Folha Entrevista o que é essa parceria que o governo está firmando, na verdade, com a China, o laboratório chinês, para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. Como é que está esse trabalho, como é que está sendo feito esse acordo? Então, Diego, a gente, no governo, tanto na Secretaria de Saúde quanto outras áreas do governo, trabalhamos em várias frentes no enfrentamento, né? Não é só assistência, atenção, mas também outras situações, tais quais parcerias, para que a gente possa mitigar os efeitos do Covid, né, do coronavírus, em relação a todas as frentes. E uma delas, todo mundo sabe, a gente tem falado isso desde que a pandemia começou, seria o desenvolvimento de uma vacina para que pudesse imunizar a população, não só aqui do Paraná, do Brasil e do mundo, né, nesse enfrentamento. Seria a grande sacada para a volta, né, ao novo normal que tanto se fala aí nesse momento. E, em função disso, o governo começou diversas conversas, né, no âmbito das relações institucionais e também internacionais. E na semana passada, por determinação do nosso governador, Ratinho Júnior, com também o aval do secretário de Saúde, Beto Preto, o secretário da Casa Civil, Guto Silva, foi até Brasília e teve reuniões com a Embaixada da Rússia e também com a Embaixada da China, no sentido de fomentar essas parcerias. A gente tem uma história de bons relacionamentos comerciais com esses dois países, né? O Paraná tem, por conta, né, do seu parque econômico, e com isso também há o interesse desses países em fazer a ampliação da testagem, ou digamos assim, no quesito vacina fase 3, que é o caso da Sinopharm, né, a empresa chinesa que a gente está contactando, há o interesse de ir para além das fronteiras da China, porque é necessário que a fase 3 tenha, né, uma certa robustez em termos de quantidade de pessoas, em termos de disseminação da doença, algum cenário que hoje, né, infelizmente, a gente vive aqui no Brasil, em especial também aqui no Paraná, com o número de casos, né, já chegando aí a 68.644 no boletim de ontem, né, e nos quais a gente tem a perspectiva aí de fazer essa acompanhamento, né, essa testagem, né, do estudo de desenvolvimento da vacina. Na segunda-feira, nós tivemos um contato, né, com o presidente da companhia, com os diretores técnicos, com o ministro, né, o embaixador da China aqui no Brasil, e onde nós acertamos essa parceria. Ontem, o governador assinou com o secretário de Saúde e os representantes da empresa, assinou-se o termo de cooperação, né, um termo de confidencialidade na relação comercial propriamente dita, e amanhã de manhã, às 9 horas, nós teremos outra videoconferência já aí para iniciar os detalhes técnicos, né? A gente já vai partir para cronograma, definição de responsabilidades, matriz de trabalho, operacionalização do projeto de pesquisa, enfim, todos os aspectos técnicos mesmo, de embasamento legal, né, de marco regulatório, questões junto com a Anvisa, a gente vai para essa definição mais prática, né, do trabalho junto com os chineses. A gente está muito esperançoso de que essa relação seja uma relação muito interessante, tanto para o estado do Paraná, quanto para o Brasil,
quanto para a empresa, no sentido de que a gente tenha a capacidade de fazer essa fase 3 dar certo aqui no estado, né, no estado C, esse parceiro que a empresa procura, e que a vacina, que tem uma fase 1 e fase 2 já muito interessante, possa ser realmente adiantada e com a perspectiva aí de que alguns passos sejam encurtados em relação a uma normalidade de desenvolvimento da vacina, a gente possa ter, num período mais curto, a possibilidade de, além da vacina estar pronta, a possibilidade de transferência de tecnologia e produção da vacina aqui no estado do Paraná, em parceria com o Tecpar, né, nosso Instituto de Tecnologia, que é um laboratório oficial e que pode ter essa capacidade de produção da vacina aqui. Então, a gente está muito esperançoso com essa né, notícia, com esse fato, e o trabalho está sendo desenvolvido muito rapidamente, né? Em apenas 5 dias nós vamos ter aí um desenrolar de fatos muito rápido mesmo. Existe alguma já perspectiva de que essa produção possa acontecer ainda neste ano, Nestor? Ou isso já é descartado? A tendência é que a vacina esteja disponível, que é isso que interessa à população, somente mesmo no ano que vem? Olha, infelizmente essa é uma resposta que a gente ainda não consegue dar. Por quê? Porque como a vacina ainda está em desenvolvimento, a gente precisa fazer a validação dela. Ela precisa ser uma vacina que tenha efeito, que tenha eficácia, que seja segura e que tenha passado por toda a sua fase de desenvolvimento. Após isso, a gente precisa partir para a produção propriamente dita, né? Tem que ter escala, tem que ter volume, tem que ter disponibilidade. Eu acredito que com o passar dos dias, com a gente fazendo essa aproximação mais técnica com a empresa, a gente possa começar a ter um cronograma mais visual, possa estar preciso, mais né? certo e mais preciso, né? Como a gente está nas primeiras tratativas, a gente ainda não tem uma data precisa. Mas, com o passar dos dias, eu acredito que a gente vai conseguir visualizar e respondendo essas perguntas que todo mundo quer resposta, né? Quando que a vacina vai estar disponível para a população do Paraná? Acho que nos próximos 15, 20, 30 dias a gente vai ter, quem sabe, um cronograma mais preciso para essas respostas. O Nestor, que é especialista em epidemiologia, e atua há quanto tempo na secretaria, Nestor? Eu estou na secretaria há 8 anos. 8 anos, quer dizer, um cargo eminentemente técnico, né, acima de tudo. Nestor, como é que você está vendo essa corrida? Você, né, eu até te perguntei se há essa perspectiva de que a vacina já seja produzida neste ano, porque a população está ansiosa para ter esse controle imediato, né, esse combate imediato à Covid-19. Como é que você está vendo essas conversas que surgem, principalmente em WhatsApp, de gente sugerindo medicação tal para prevenir, ou para tomar mesmo, que isso já pode ser uma solução rápida para o combate à Covid-19. Não estou nem falando só da hidroxicloroquina, que o presidente da República faz tanta propaganda. Mas como é que você vê essas linhas aí de gente defendendo esse tipo de utilização de medicações que ainda os próprios cientistas, a comunidade científica ainda não aconselha, né? Olha, a gente entende que efetivamente não há nenhum medicamento que resolva o problema. Isso é consenso no mundo. Não há uma substância que ou bloqueie a transmissão do vírus ou que impeça o desenvolvimento da doença com comprovada eficiência. O que tem são tentativas de medicamentos já conhecidos, porque é o jeito mais fácil quando a gente encontra uma doença nova, a gente vai para medicamentos já conhecidos para saber se eles têm efeito ou não sobre aquela determinada doença. E alguns estudos apontaram sobre a possibilidade de um determinado medicamento ou outro ter alguma eficiência, alguma eficácia sobre a doença. Porém, nada disso foi comprovado. Não tem nada que tenha uma evidência robusta de que esses medicamentos façam efeito sobre, né, a Covid. Realmente tenham a sua eficiência comprovada e diga assim, não, quem tomar vai ficar curado, ou quem tomar não vai morrer. Não tem esse medicamento. Então, a gente é muito cuidadoso na Secretaria de seguir as recomendações da melhor evidência científica que a gente tem disponível no mundo hoje. Logicamente, a Secretaria também não vai fazer nenhum óbice, até por isso está garantido em lei, né, e na relação médico-paciente. A prescrição do médico em relação ao seu paciente, ela é soberana, isso garantido em lei no Brasil. E se no entendimento do médico com o seu paciente houver esse entendimento e o consentimento de ambos na prescrição de um determinado medicamento,
aquele medicamento, aquela prescrição vai ser soberana. E a Secretaria não vai fazer nenhum óbice, é o que a gente tem colocado nos nossos protocolos, né, nas nossas orientações, nas nossas recomendações. Mas a gente não colocou como obrigatório, como disponível compulsoriamente, né, nenhum medicamento para que esse seja tomado ou como tratamento precoce ou como qualquer outro tipo de tratamento, até porque a gente entende que não tem remédio confirmado para fazer o tratamento eficaz, comprovado. Esse medicamento resolve o problema. Isso, infelizmente, a gente não tem mesmo, todo mundo já sabe disso. Perfeito. E nesse sentido até, Nestor, aqui, o advento da vacina que seja a grande solução e a grande notícia em meio a toda essa pandemia, né? Quer dizer, a vacina é a coisa mais indicada que vai estar às mãos, vai estar aí disponível para a população, né? Como controle mais imediato. Não tenha dúvida, Diego, isso realmente é uma certeza, né? O desenvolvimento, né, de um imunobiológico que consiga conferir essa imunidade prévia ao corpo de todas as pessoas com certeza o grande objetivo do desenvolvimento científico mundial hoje. São mais de 160 estudos de desenvolvimento de vacina em curso hoje no mundo. É a maior corrida de desenvolvimento de vacina que a gente já viu na história da humanidade. E também é o período mais curto que a gente está vendo em que as pesquisas estão avançando, né? Então, a gente vê uma diminuição dos prazos que normalmente a gente vê no desenvolvimento de vacinas, de outras vacinas para outras enfermidades. Isso nos dá uma grande esperança de que em pouco tempo a gente vai ter disponível a vacina. Quanto tempo? Muito complicado, porque não depende da vontade unicamente, né, dos cientistas. Depende muito do processo de desenvolvimento, né? Eles têm uma teoria, eles colocam essa teoria em prática dentro, né, do desenvolvimento do imunobiológico e vão ver a resposta do organismo, a resposta frente à doença, se isso não vai ter reação diversa, se isso confere imunidade realmente, se isso impede a doença de se desenvolver no corpo que tem a vacina. Então, são uma série de questões que precisam ser feitas e também não é num indivíduo só. Esse precisa ser em muitos indivíduos para que a gente tenha essa segurança em toda a população. Então, o que a gente tem visto nas notícias, né, e no acompanhamento das publicações no mundo afora, que há realmente 4 ou 5 estudos muito avançados e que há a possibilidade de a gente ter a vacina num futuro muito próximo. Um futuro muito próximo, eu digo quanto? Um futuro muito próximo é de 3 a 6 meses, ou até antes, quem sabe. Porque a gente não está dentro dos laboratórios, em conjunto com os cientistas, para ver isso. A gente tem as notícias, né, dizendo que isso está cada vez mais perto. Lá no começo do ano, né, se a gente lembrar, quando começou isso, falavam, o desenvolvimento da vacina pode ser que fique para um ano e meio. Esse tempo está se aproximando, a gente está conseguindo ganhar espaço e velocidade, porque está todo mundo focado nisso aí. Sim. Eu vi uma matéria esses dias, eu não me lembro em qual canal que foi, mas que tem um cientista brasileiro, inclusive, que está à frente de uma das pesquisas que está dormindo 4 horas por dia, está trabalhando 7 dias por semana. Então, eu vejo que está todo mundo imbuído da vontade de desenvolver isso mais rápido. E isso vai confluir para a gente ter uma certa velocidade maior do que em outros momentos da história da humanidade. Então, certamente a gente vai ter vacina. E disso ninguém tem dúvida. Né? O prazo é que a gente às vezes fica um pouco ansioso, mas eu não tenho dúvida também que esse vai ser o menor prazo possível que os desenvolvedores vão achar aí para colocar com segurança, né, para todo mundo a vacina à disposição. Que importante mais do que o prazo é que seja uma solução, né, realmente segura, definitiva e tal. O Nestor, o governo do Paraná anunciou até meio recentemente a ampliação, né, a volta de medidas mais restritivas em certas regiões do estado, aqui em Londrina, por exemplo, também, né? Isso gerou uma reação aqui na cidade, porque o próprio prefeito alegou que a capacidade de uso, de lotação das UTIs ainda estava dentro da normalidade aqui na cidade. O governo estadual alegou que a letalidade aqui da doença em Londrina estava muito alta, por isso incluiu a cidade nessa quarentena que já terminou. Como é que, eu queria que você explicasse para que os espectadores entendessem, né, como é que a CESA avalia essas decisões, quais são os conceitos que a CESA
adota, né, os critérios, na verdade, e se há uma possibilidade de novas quarentenas serem determinadas nas principais ou nas maiores regiões das cidades que concentram as maiores, das regiões que concentram as maiores cidades aqui do estado, Nestor. Olha, então, Diego, há exatos 30 dias nós estávamos reunidos aqui na secretaria e em discussão já há algum tempo com o nosso time de área técnica e com todo o governo e também com os municípios, olhando uma subida no número de casos e no número de óbitos que estavam ocorrendo naqueles dias, né, nos últimos 15, 20 dias, lá antes do dia 28, 29 de junho. E baseado, obviamente, em diversos indicadores, mas colocando 3 indicadores que são consagrados, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, em termos de entendimento, de enfrentamento de uma determinada doença ou de uma pandemia. A gente olhou para a incidência, né, que é o número de casos dentro de uma população geral por 100 mil habitantes, né, nesse caso específico, para a mortalidade, que também é um indicador robusto e que concreto, que todo mundo que dentro da epidemiologia é altamente importante, a mortalidade também nós colocamos por 100 mil habitantes, e também a taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para o Covid, que é um braço importante no enfrentamento. E dentro desses três indicadores, nós acabamos criando um índice, né, para aquele momento da epidemia, né, para aquele momento que o Paraná vivia, olhando como isso estava se desenvolvendo tanto no estado quanto no Brasil, e para aquelas regiões de saúde que nós entendemos naquele momento que estavam crescendo muito e que tinham esses 3 indicadores dentro de uma equação epidemiológica também consagrada, também entendida como robusta para tomar qualquer tipo de decisão, a gente entendeu que era importante fazer um decreto de medidas mais restritivas, uma quarentena mais restritiva para aquelas 7 regiões e depois, uma semana depois, para a 8ª região de saúde, que também foi a região de Paranaguá, entrarem para que a gente pudesse diminuir um pouco o número de casos ou diminuir a aceleração do número de casos, do número de óbitos naquele momento, e também, com isso, diminuir a taxa de ocupação de leitos de UTI na estrutura colocada exclusivamente para o enfrentamento do Covid dentro do estado do Paraná. A gente entendeu, depois de 14 dias, analisando tudo o que aconteceu, que não houve adesão necessária, né? A gente não viu aquilo que esperaríamos ver em termos de adesão. Por quê? Porque eu acredito que já passou muito tempo do enfrentamento da pandemia e que a população também não está mais aguentando ficar tanto tempo confinada. Sim. A gente entende isso. A gente tem claramente no nosso teleatendimento de psicologia, né, muita gente reclamando, muita gente com algum já tipo um transtorno mental até meio de leve a moderado por conta da epidemia, por conta do confinamento. Não é uma situação agradável, não é uma situação que ninguém gosta de dizer para ficar num determinado lugar isolado, mas conceitualmente, cientificamente, o único jeito de barrar a transmissão. Por quê? Se eu não tenho contato com uma pessoa contaminada pelo distanciamento social, eu não vou pegar a doença. Se eu isolo corretamente a pessoa que está contaminada e não deixo ela próxima de uma pessoa que não tem o vírus ainda, eu também contenho a doença. Isso é o único jeito cientificamente comprovado de não aumentar a transmissão. Por isso, de medidas restritivas, medidas em que a gente não tenha aglomeração de pessoas, medidas nas quais a gente não tenha a mobilidade das pessoas. Então, a gente restringe a mobilidade. Como eu te falei, não houve adesão necessária para que essas medidas tivessem o efeito que nós gostaríamos. Então, a gente não fez um prorrogamento do decreto que estava previsto até no próprio decreto de mais 7 dias. A gente entendeu que, neste momento da epidemia, a gente precisa tomar, quem sabe, outras medidas para que a gente possa enfrentar, e foi isso que aconteceu. O governo acabou agora tomando a decisão de tentar colocar mais leitos de UTI à disposição. A gente investiu na capacidade hospitalar, então a gente saiu de uma quantidade X de leitos naquele dia 30 de junho para uma quantidade já com 20%, 30% de incremento. Hoje nós temos mais de 1.000 leitos de UTI à disposição em todos os
as regiões, as macro-regiões, inclusive aí na Regional de Londrina nós temos hoje, né, disponíveis na Macronorte, em 10 hospitais, em 7 municípios, 193 leitos de UTI. A gente conseguiu aumentar a oferta de leitos de UTI, inclusive Covid. A gente aumentou a testagem. Se você pegar o boletim nosso, né, naquele determinado momento, nós fizemos mais de 100 mil testes em menos de 30 dias em todo o estado do Paraná, para tentar descobrir realmente quem está, né, contaminado e isolá-lo corretamente para diminuir essa transmissão. A gente está incrementando ainda mais esse número de testes, a gente está numa negociação com o Ministério da Saúde para incrementar nos próximos 2 meses em mais 500 mil testes de RT-PCR, mais testes rápidos também, mais 400 mil a gente pediu para o Ministério da Saúde, fora os 400 mil que já foram disponibilizados. Então a gente entendeu que medidas restritivas, quem sabe nesse momento, a sociedade não vai mais aderir. Isso é importante também entender, né? Não adianta a gente tentar fazer uma decisão de cima para baixo. Não é só o decreto do governador que vai diminuir a circulação do vírus. Não, é preciso da adesão da sociedade. Uma adesão que a gente teve no começo, numa primeira série de medidas restritivas, o que possibilitou uma diminuição na curva de contaminados e no quantitativo de óbitos que a gente tinha. O que a gente está vendo agora também é um movimento ainda crescente, mesmo que não tenha tido a adesão necessária, a gente observou uma desaceleração. O quantitativo de óbitos e de casos que a gente esperava, se não fizéssemos nada, ele diminuiu em relação ao período do confinamento, ao período das medidas restritivas. Então, teve um efeito positivo, não tão grande quanto nós esperávamos, mas teve. Isso influenciou numa aceleração não tão grande, numa desaceleração desse número de contaminados e de óbitos. E o que a gente espera agora é enfrentar, passar esse momento, né, em que a gente tem esse quantitativo maior. Se você for lembrar lá do número de contaminados no nosso boletim, nós tínhamos lá algo em torno de 32, 33 mil contaminados, hoje nós temos 61.900 confirmados, então a gente em 30 dias quase que dobrou o número, então nós estávamos certos em relação ao que estava acontecendo, a gente tinha essa perspectiva em relação à projeção que o próprio IPARDES faz para nós toda semana, e centramos o nosso enfrentamento agora muito mais no convencimento das pessoas do que na imposição de medidas mais restritivas. Se você me pergunta se a gente tem possibilidade de ter um lockdown, por exemplo, essa é uma medida que nunca sai da mesa, mas eu não diria para você que a gente coloque ela como sendo a medida mais, vamos dizer assim, objetiva para que a gente coloque hoje. Será sempre uma medida muito mais de última eleição por parte do governo, entendendo que a sociedade está cansada, né, a economia está abalada e que a gente sempre procurou tomar as decisões baseadas num bom senso, né, que equilibrando vidas, que é o nosso principal ativo, com a economia. Não creio que a gente vá ter um lockdown, não creio. Eu creio que a gente vai tentar enfrentar, neste momento, muito mais convencendo as pessoas com medidas sanitárias, né, com recomendações, com testagem, com isolamento, com leitos de UTI, do que com uma medida restritiva muito mais ampla, como a gente colocou no começo. Não se descarta, mas hoje a possibilidade ela realmente é bem menor. Tá certo, perfeito. Bom, a gente espera que não seja o caso aqui na nossa região e também, claro, em todo o estado. Eu conversei então com o Nestor Werner Júnior, diretor-geral da CESA. Nestor, muito obrigado pela sua participação e a gente espera que essa vacina chegue o quanto antes aqui no estado, que seja realmente eficaz. Obrigado, Diego, um prazer falar com você. Um abraço a todos os telespectadores aí da Folha de Londrina. E a gente vai centrar forças nessa questão da vacina, porque também acreditamos que essa vai ser, né, a grande virada, a grande chave para que a gente possa vencer o coronavírus o mais rápido possível. Tá certo, muito obrigado. Obrigado. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.